Continuidade, então, ao nosso trabalho, para fechar essa tarde. Extrapolação do teto constitucional das despesas da Câmara. Então, como eu falei para vocês, na Câmara Municipal são 3 itens só que são analisados dentro da PCA. Só que quando nós pegamos o relatório do controle interno, não é só os 3 itens. Tudo aquilo que foi desenvolvido, daqueles 18 itens que foram excluídos, está lá. Então, o controlador interno ele chancela que ele verificou essas questões para o tribunal. Extrapolação do teto constitucional da Câmara. Volto a frisar para vocês. O teto é o quê? É aquele do relatório do tribunal. Se o orçamento de vocês for menor, é o relatório do tribunal. Se o orçamento de vocês for é o do relatório do tribunal. Por exemplo, faz um orçamento e a prefeitura vai lá, pega o orçamento da Câmara e divide por 12. E o teto constitucional é menor. Você, consequentemente, vai receber mais dinheiro. Se o presidente for um cara que não queira devolver para o município, ele vai empenhar o valor inteiro e vai ter problema. Nessa linha de raciocínio, e aqui gera discussão com os contadores de Câmara, já tive problema com um aluno dentro da sala de aula, que quando eu digo que a Câmara Municipal não pode ter restos a pagar, é para atender justamente essa questão do... Tá, mas e se eu deixo a conta de luz para pagar em janeiro e deixo o dinheiro em conta? Eu não considero isso resto a pagar. Eu considero resto a pagar sem disponibilidade financeira. Então, aqui eu tenho lá R$1 milhão para a Câmara e empenhei R$1.100.000. R$100 eu não tenho. Então, esse resto a pagar que ficou desses R$100, eu não tenho cobertura para tal. Se eu vou deixar o resto a pagar, eu tenho que deixar o dinheiro na conta antes de devolver para a prefeitura. Tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma conta de luz que eu empenhei que vai vencer no dia 10 de janeiro. Empenhei estimativo. Né? Deixei empenhado esse valor. Vai chegar a conta de luz lá na frente. Eu vou deixar o valor do empenho na conta. Só que eu tenho receio com o empenho estimativo em dezembro. Pelo fato do seguinte, eu deixo o dinheiro e a conta vem a menor. Eu vou estar com dinheiro no exercício seguinte que não é daquele exercício. E como que eu vou fazer essa devolução depois? Então, eu particularmente faço e oriento que a Câmara esteja zerada no final do exercício. Chegou dia 20, dia 25 de dezembro, a Câmara zera tudo que tem para pagar, sobrou o dinheiro, devolve para a Prefeitura, vamos curtir o fim de ano. Não deixa nada para o exercício seguinte. Você ia perguntar? Tem uns estimativos e tal, mas nós tivemos uma obra que tinha lá continuidade, não tinha... Mas era com fundo especial? É outra história. O dinheiro do fundo é para aquela situação. Então você empenha numa vez e vai baixando. Porque o dinheiro do fundo não é o dinheiro do teto constitucional. Então quando eu falo... Uma dotação diferente, mas fazia parte. Sim, fazia parte, mas a fonte de recurso é diferente. Não era a fonte 001, né? Era 001. Tá, mas você não pode ter dinheiro do fundo na 001. Porque o fundo... Não era fundo. Quando você falou fundo específico... Tá aí, e aprovou as contas? Aprovou. É estranho, porque se você não deixar o dinheiro em conta corrente... Ah, não, então tá certo. É essa linha de raciocínio que eu dei. Se você não deixasse o dinheiro, ia reprovar as contas. Tá? Então é aquela coisa, eu tenho lá um empenho de 50 mil de uma reforma da Câmara. Esses 50 mil eu tenho que deixar na conta bancária pro exercício seguinte e diluir ele no exercício seguinte. Não tem problema nenhum. O que eu falo, por exemplo, é o seguinte, eu fiz a devolução para a prefeitura, né? Ou não teve devolução para a prefeitura, no caso do orçamento maior, vocês falam assim, mas é impossível que isso aconteça. Acontece, de passar pelo orçamento e o duodécimo ser a menor. Aí gasta tudo, empenha e reprova as contas. Este item para a Câmara não existe justificativa. Todos os que eu vi que extrapolou o teto constitucional, que gastou além do duodécimo, tem reprovação de conta e não consegue justificar. Porque você está indo contra a legislação.
né? Você tem um teto, você gastou acima do teto, ferrou. Verificar as declarações exigidas pelo Tribunal de Contas se forem efetuadas. Tá? Então, nós temos várias declarações. Tem lá do RGF, tem do RRO, tem da transparência. Então, todas essas declarações que o tribunal exige, a gente tem que efetuar. Confirmar se foi efetuado no período pertinente as declarações de realização da audiência pública das avaliações dos quadrimestres. Há 2 anos atrás, na prestação de contas de 2018, quando o Tribunal de Contas lançou a instrução normativa em março, que foi aquele apuro, um dos itens que ele pediu foi carregamento de todas as publicações das audiências públicas quadrimestrais de avaliação das metas fiscais. Publicação do RRO e publicação do RGF nos prazos pertinentes. Tinha um monte de gente que me ligou, eu não tenho essa publicação, o que eu faço, o que é isso, o que é aquilo? Vai multa. Outra explicação. Então, sempre observar as declarações e observar o que vocês têm de agenda de obrigações para publicar. Tá? Quando eu falo em agenda de obrigações, além daquela instrução do tribunal, vocês pegar a nível federal. Qual que é o prazo do SICONF, qual que é o RRO, qual que é o prazo da RGF, da LDRF, qual que é o prazo para o CIOP, para os CIOPs e tal. CIOPs tem uma situação dos municípios que tem vários municípios que só vai fazer os CIOPs quando trava o dinheiro do FPM. Daí viram noite e dia aquela coisa assim para fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas tem o ano inteiro, fechou o bimestre, você já pode jogar para o exercício seguinte. A maior parte dos sistemas está preparado para importar esses dados. Tá? Então, é uma coisa que tem gente que faz na mão digitado de teimoso, porque o sistema importa. Tá? Então, sempre cuidar com essas declarações. A declaração que vocês fazem no site do tribunal tem que fechar com a declaração que a declaração que vocês fazem no site do tribunal tem que bater com a data da publicação que vocês efetuaram o determinado relatório. Confirmar se foi efetuado junto ao Tribunal de Contas declaração da Lei 131 quanto à transparência. Eu vi uns 2 ou 3 contraditórios de prestação de contas em que, na época de encaminhamento da prestação de contas, aquela declaraçãozinha, quem abre o SIM-AM sabe, que diz assim, há mais de 60 dias você não declara a transparência, ficou sem declarar no período de encaminhamento da prestação de contas. E veio no contraditório, que não tinha sido feita a declaração. Essa declaração, ela não trava nada, ela só fica dando aviso para você. Diferente do SGA, que se você não lê, você não consegue abrir o AM. Então aqui, o que acontece? Ele só vai te dando aviso. Se você, na época, em 31 de março, que foi a época que você encaminhou, no dia que você protocolar a prestação de contas, na época da análise, essa declaração não foi feita referente ao exercício de 2019, pode vir no contraditório de vocês. Tá? Ter controlador interno não ocupante de cargo comissionado ou terceirizado. Então, aqui a situação é o seguinte, eu não posso nomear comissionado. O que é o comissionado? Aquele de livre nomeação e exoneração. O cargo em comissão é um efetivo que assume a chefia, direção, assessoramento. Tá? Então, no caso nosso do Paraná, não se aceita concurso, mas também não se aceita terceirizado e cargo que não seja de carreira. Então, tem que ser um cargo de carreira. Uma questão nessa questão do cargo de carreira é vedada a ocupação de controlador interno que não seja efetivo e também não pode ser terceirizado o trabalho a pessoa física ou jurídica. Eu tenho visto alguns contratos de terceirizado de apoio, de assessoramento à controladoria interna. Eu vejo que esse tipo de contrato pode ter problema lá na frente no tribunal, se for questionado no tribunal. Uma outra coisa aqui, que o tribunal tem cobrado de alguns municípios e algumas câmaras, é a qualificação do controlador interno. Então, eu, por exemplo, na minha câmara, há 2 anos, eu estou tendo que justificar no contraditório as contas perfeitas. Tem que responder o contraditório por causa disso. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas questionando da qualificação técnica do controlador interno.
que o controlador interno não fez curso fora, que o controlador interno não tem isso, não tem aquilo, não tem como comprovar. Aí você tem que juntar diplomas de curso, diploma de pós-graduação, etc. e tal. Eu, 2017 e 2018, tive isso na minha Câmara. Tá? Então, eu tive que colocar isso. Porque como as câmaras, algumas câmaras são pequenas, o funcionário que faz a controladoria interna, geralmente é o secretário, é alguém ali de dentro que faz serviço administrativo. Então, às vezes, o tribunal questiona essa questão. Tá? Então, não pode ser cargo em comissão e nem terceirizado. Quando de posse, pode falar. As câmaras pequenas, elas não têm servidores efetivos ou número suficiente até para o rodízio do controle interno. Como fica nesse caso? Ou fica sempre o mesmo, né? Ou tem alguns lugares pequenos que direcionam isso através de uma lei para o controlador da prefeitura responder pelos dois. Só que é um risco muito grande que se corre. O Ministério Público bateu em cima disso. Não quer. Não quer, ele quer que cada um tenha o seu. É justamente isso. Né? Mas o Tribunal de Contas entende, com questionamentos feitos aqui, que se for inviável, tem que utilizar o da prefeitura. Aí você não pode concursar um controlador interno. Aí o que acontece? Se não existir o rodízio, por exemplo, vamos supor que a lei lá do município de vocês tem lei que é omissa, mas tem leis que dá mandatos de controle interno. Então, cada 2 anos, cada 4 anos, tem isso. Tá, cada 4 anos, por exemplo, se for na tua, cada 4 anos, como é que você vai, a pessoa que for o controlador interno, como é que vai girar ela se não tem outra pessoa para substituir? Então, aí é que está. Aí a Câmara vai, para atender essa necessidade da alternância, vai fazer um concurso para deixar uma pessoa sem fazer nada lá dentro da Câmara para cada 2 ou cada 4 anos assumir a controladoria. Então, cadê o princípio da economicidade? Quando nós falamos em Ministério Público, eles não veem muito essa questão, e a maior parte dos promotores não entende da área pública. Por exemplo, se um promotor sentar com qualquer um de nós aqui, a gente dá um show de serviço público nele. Eles só querem saber de cobrar, mas a forma a ser feita, se isso vai gerar um custo, etc., eles não veem isso. Né? Então, infelizmente, nesse caso, vai ficar o mesmo controlador o período que for necessário, se não tenha para existir essa alternância. Por exemplo, na Câmara que eu trabalho, é a mesma controladora desde 2007. Ficou 2007, 2008 a da Prefeitura, em 2009 veio para a Câmara, e a Câmara desde 2009 é o mesmo controlador, não tem quem a assuma. É a secretária executiva e é ela que vai. São 5 funcionários. Concursada. Mas daí contador não pode, advogado não pode. Daí tem a zeladora, o vigia e ela. Vai fazer o quê? Não, ela tem uma gratificação em cima. Então ela recebe uma gratificação para responder pela controladoria interna. Se não existir plano de salário para a controladoria interna, é correto. Você estabelece na lei da controladoria interna que vai receber 50% acima do piso dela, ou 100%, aí vai depender da forma que for criado. Tá? E como que o tribunal tem visto um concurso para controlador interno? Está travando. Travando? Travando, travado. Tanto que eu tenho um exemplo que vocês podem consultar, que lá em 2007, quando começou essa questão do controle interno, teve alguns municípios que fizeram o concurso. Depois, por pressão, acho, dos prefeitos, etc. e tal, porque, queira ou não queira, um controlador interno concursado, na cabeça do político, na cabeça nossa, técnica não, mas na cabeça do político ele pensa o seguinte: é um prefeito eterno. Esse cara vai mandar dentro da prefeitura, vai mandar em mim, que sou eleito com tantos mil votos. Né? Então, o que acontece? Existiu uma movimentação e o tribunal se movimentou nessa questão de ser efetivo com cargo, recebendo comissão. Neste município específico, que vocês podem até constatar que é o município de Turvo,
O cidadão que era controlador interno, ele passou num concurso para uma universidade estadual. E logo depois ele assumiu um cargo de direção, e ele tinha que ficar o tempo inteiro na universidade. E ele saiu da controladoria interna. A prefeitura foi abrir um novo concurso. Quando deu a entrada do concurso aqui no tribunal, o tribunal, pega alguém do cargo de carreira de vocês e nomeia controlador. Eles tiveram que, inclusive, mudar a lei deles, porque a lei falava que era através de concurso. Uma vizinha lá abriu em 2017, mais ou menos nessa época, um concurso para controlador interno com 8 horas, assim, como se fosse um cargo igual de computador, assim, 8 horas na semana e até hoje o cara está trabalhando. A questão do tribunal é aquela coisa, é a questão daquela coisa. O tribunal muitas vezes é 2 pesos, 2 medidas, conforme a cara do freguês, né? Então, só que o entendimento deles, que eles têm, é que tem que ser efetivo exercendo comissão. Até vindo nessa questão da alternância que eles falam, né? Não ser permanente. Eu, particularmente, apoiaria o máximo que fosse permanente, porque seria um sossego para gente que é técnico, para quem está na linha de fogo, que nem diz o outro. Porque daí o que acontece? Tem uma irregularidade, uma situação que eu encontrei na contabilidade, tá, se vire. E ele tem independência de levar isso até o fim. Porque quando é comissão, tem aquela coisa, eu sou subordinado ao chefe, se eu for contra o chefe, o que vai acontecer? Eu vou sair. Então, essa questão da controladoria ela é muito complicada nesse ponderamento das situações. Os concursos de 2007, 2008, 2009, eles continuam, porque tem o direito adquirido. Agora, de lá para cá, o tribunal fez essa questão que queria comissão. Muito me admira esse concurso ter passado. Talvez... talvez porque... Mas não tem lógica. Porque o que orientaram uma Câmara esses tempos atrás, que o contador até trouxe para mim, que para ter a alternância ou a mudança a cada período, para respeitar os períodos, fizesse um concurso para auxiliar administrativo com 3º grau e com qualificação. Então não existia nem esse cargo na Câmara para efetuar isso, para daí gratificar o cara, para o cara exercer o controle interno. A gratificação fixa para controle interno, independente de quem, um percentual fixo, independente de quem assumir, se é o A ou o B. Mas aí você vai manter 2 funcionários numa Câmara pequena, ociosos, porque enquanto um for controlador, você não tem o que fazer com o outro, né?